sobre os dons. Os dons são para hoje, não são? Eles são contemporâneos à igreja ou não? Como é que a igreja congregacional entende a respeito dos dons? E quando eu digo a igreja congregacional, é porque está na nossa síntese doutrinária, que foi feita em 1995. Os congregacionais se reuniram em 1995, aqui em Penedo, pertinho da gente aqui, para poder conversar sobre diversos assuntos que norteavam aí e que também às vezes trazia alguma confusão na cabeça do povo de Deus. Então, nessa oportunidade, o que aconteceu? Um grupo de pastores da igreja congregacional, um grupo de teólogos, desenvolveram e produziram um documento na nossa denominação, chamado-se de síntese doutrinária, e eles deliberaram sobre 11 assuntos. Dentre esses 11 assuntos aí estão ali dons, unção com óleo, quebra de maldição e outros. Hoje nós vamos bater um papo sobre dom e vamos começar a falar sobre o dom de cura. A primeira coisa, nós os congregacionais, nós cremos no dom de cura e cremos também que o dom é para hoje, ou seja, nós acreditamos na contemporaneidade dos dons, não só dos dons de cura, mas também dos outros dons. Na Bíblia a gente tem diversos tipos de dons. Os que são mais conhecidos são aqueles 9 dons, ou 7 dons, lá de 1 Coríntios capítulo 12. Mas tem muitos dons, são pelo menos 19. E nas oportunidades que nós fomos tendo aqui no estudo da Escola Bíblica Dominical, a gente vai descortinando. Mas hoje, nós vamos falar sobre o dom de cura divina. Abre a sua Bíblia aí, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler aí do verso 7 ao verso 9. Então ele vai dizer assim, a manifestação do Espírito é conhecida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, do mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de cura. Então, o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, de 7 a 9, vai falar sobre o dom de cura. E uma coisa interessante, meus irmãos, notar, é que quando a gente fala de dom, a gente tem uma palavra para poder entender melhor a respeito aí dessa temática sobre esse assunto, que vai ser uma ideia que vai trazer para a gente exatamente como é que a gente deve compreender a respeito dos dons. Então, quando a gente fala de dom, a palavra que vai aparecer para a gente aqui
no grego é caris, entendeu? E é uma coisa interessante a gente notar, que olha só, a palavra caris no grego significa presente, e é alguma coisa que a gente recebe sem merecer. Então a palavra dom na Bíblia é a mesma ideia da palavra graça, e a gente recebe de graça. E sabe uma coisa interessante? É que além da palavra graça, deixa eu pegar uma caneta vermelha aqui. Então nós temos a ideia, no primeiro texto aí, de dons, caris do grego, que significa presente. E o presente normalmente é dado de graça. A pessoa não pode dizer para você o seguinte: olha, eu vou na sua casa aí, vou levar para você de presente uma TV, exemplo. E aí, daqui a pouco, instala a TV para você lá e diz: ó, custa R$1.000 a TV. Pode ser até um presente grego, mas não é um presente nos moldes que a gente entende. Então, o dom na Bíblia vem da raiz caris, que significa presente. Talvez faça um pouco mais de sentido agora, quando Jesus, lá no livro de Marcos, ele envia a comissão, ali no capítulo 10, por ali, e vai dizer assim: olha, quando entrares na cidade, vocês vão pegar, achar uma casa que for digna, vocês vão hospedarem nessa casa, e o seguinte, o que vocês vão fazer? Vocês vão curar os enfermos, vocês vão expulsar os demônios, e outra coisa, de graça receberes, e de graça dai. Por isso, meus irmãos, que às vezes eu tenho dificuldade quando chega um pregador famoso na cidade, se bem que aqui eu não tenho visto muito isso, mas lá no Rio isso era muito comum. E aí você teria que pagar para poder assistir o pregador, ou pagar para poder assistir aquele cantor. E isso abre margem para um monte de discussão. Olha, mas eles vivem do ministério, então é o seguinte: oferta é voluntário, oferta não é cobrada. É muito justo quando um pregador vem aqui à nossa igreja, a gente, dá uma oferta a ele, isso é justo. Mas o que não é justo é cobrar para pregar ou cobrar para poder louvar a Deus. Isso não é justo. Por que não é justo? Porque é o seguinte: você não pode cobrar por alguma coisa que você recebeu de graça. E o texto está dizendo. Então, voltando aqui, para a gente não sair muito do assunto, os dons, eles são para hoje, a nossa crença se encontra nos seguintes fundamentos. Não encontramos na Bíblia base para negar a contemporaneidade dos dons. Ou seja, os dons, eles são para hoje. Os dons, eles são para serem desenvolvidos na igreja, a fim de capacitar a própria igreja. Então você deve buscar os dons. Você deve buscar aí dom de língua, dom de cura, dom de revelação, dom de palavra ciência. Você deve buscar. Aqui na igreja, eu sempre incentivo os irmãos a buscarem os dons espirituais, porque os dons espirituais é uma forma de capacitar a igreja para o serviço do reino. O que tem que se fazer é aprender sobre os dons. Então, por exemplo, você vai buscar os dons. Paulo vai dizer que é para você buscar com zelo os melhores dons. Quais são os melhores dons? Os
melhores dons não é aquele pacote que te deixa famoso, ou me deixa famoso. Cura, línguas e revelação, ou interpretação. Não, o melhor dom é aquele dom que o Espírito Santo quer derramar sobre a sua vida. Esse é o melhor dom. Então vai ter pessoas na igreja que terão dons diferentes. Você sabe um dos dons que é bíblico, né? Se tiver oportunidade na próxima eu vou falar sobre ele. É o dom de mártir, dom de morrer. Alguém gostaria de buscar? É difícil, né? Mas é bíblico, dom dos mártires. Então, meus irmãos, o dom de cura, ele foi exercido na Bíblia de forma ampla. Abre a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos 8, 4, 7. Você vai ver que Filipe, ele nem era ou nem participava do colégio apostólico. Filipe, ele era um diácono da igreja. E ele recebeu o dom de cura. Olha só que coisa interessante. Atos dos Apóstolos aí, capítulo 8, do verso 4 ao verso 7, olha aí. Entre estes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhe a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria na cidade. Então Filipe, ele não fazia parte do colégio apostólico, ele era um diácono da igreja, e ele recebeu o dom de cura. E isso quebra também aquele paradigma de achar que somente o líder da igreja, o pastor, tem esse dom. Não, o dom, primeira coisa, ele é de Deus. Deus dá o dom para quem ele quiser, e o dom é de graça. Sabe uma outra coisa interessante? Que pasmem os senhores, abre a sua Bíblia agora aí, olha só. Aí no livro de Crônicas, capítulo 20, olha só, aonde Deus derramou o dom? Sobre a vida de um jovem levita. Então aí no 2 Crônicas, capítulo 20, não embora a palavra crônicas ser do gênero feminino, não é segunda crônicas, e sim segundo crônicas, porque é livro e não carta, está se referindo a um livro. Então, segundo crônicas aí 2 Crônicas 20, olha só do verso 14 em diante aí. Olha o que ele vai falar. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvido a todo Judá, ó vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerei contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale e defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar
pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, e julgai Jerusalém, não mais, nem vos assusteis amanhã, saireis ao seu encontro, porque o Senhor é convosco. Então você olha, que o Espírito de Deus veio sobre a vida de um jovem levita, e ele se posicionou ali no meio do povo e disse: olha, rei Josafá, assim diz o Senhor. Então, os dons não é privilégio dos líderes, os dons é para aquele que busca a Deus e busca os dons. Então, se você buscar, Deus vai te abençoar. Pastor, mas nós podemos falar em língua? Claro que pode falar em língua, de acordo com a Bíblia. Então, como é que fala em língua pela Bíblia? Fala um, fala dois, fala três, fala três, e terceiro. O quarto tem que esperar. Por que o quarto tem que esperar? Você vai ler no finalzinho do capítulo 12 aí, Paulo ensinando, para não haver confusão na igreja, e que, quando termina de falar em língua, há uma possibilidade de haver profecia. Então é o seguinte, o dom, eu perguntaria aos irmãos, o dom é mais importante do que a palavra na igreja? A seminarista Graça é mais importante, não é não? O dom é mais importante que a palavra, não? Quem mais quer falar? Exatamente, meus irmãos. O centro de todas as coisas do culto é a palavra. Não é música, não é dom e não é movimento. É a palavra. Sabe por quê? Porque a palavra é que tem o poder de mudar a vida das pessoas. Então, por exemplo, se eu estiver pregando aqui, já vou até jogar a letra para a igreja, para você não brigar comigo, para você não ir embora da igreja. Ó, se eu estiver pregando, ou qualquer pessoa que estiver pregando, não adianta você levantar e dizer: ei, ó, assim diz o Senhor. Eu vou falar para você esperar. Vai ser um constrangimento para você, vai ser um constrangimento para mim, mas está na Bíblia. Você sabe por quê? Porque a primeira fala de Deus para o povo é a fala revelada. E quando o próprio texto diz que o Espírito é sujeito ao profeta, significa que você pode esperar. Então eu estou pregando ali, e Deus vai e fala contigo: ó, avisa o Antônio Carlos lá para ele parar de comer doce, para ele parar de comer torresmo, ele está barrigudo, e se ele não parar de comer essas coisas, pois não? Pastel, isso. E se ele não parar de comer essas coisas, ele vai infartar. Qual é, pensa comigo agora aqui, qual seria o benefício e a edificação de você levantar e disser assim: ei, pastor, assim diz o Senhor, tu és barrigudo? Nem precisa, está todo mundo vendo. Segundo, se você não parar, não melhorar a sua alimentação, você vai morrer de infarto. Se diz respeito só a mim, o ideal é que você espere acabar e venha e fala comigo. Se Deus falou com você a respeito de mim, por que a congregação tem que saber? Eu sei, porque talvez você levantaria e falaria, porque isso vai te deixar famoso na igreja, e as pessoas vão começar a bater lá na sua casa. Ô irmão, tem uma palavra para mim? Tem uma revelação para mim? E se você mesmo for um crente, quando alguém perguntar para você se tem uma palavra, o que você faz? Ah, meu irmão, vamos lá aqui. Conta para mim seu problema aqui. Isso é se você for confiável, não for fofoqueiro. Ah, então tá, olha só. Eu estou com um problema aqui, assim, tá. Então nós vamos orar porque a palavra está dizendo isso. Esse é o modelo bíblico. Eu sei que talvez isso não dê ibope aqui na igreja, mas esse é o modelo bíblico. Entendeu? Agora vem cá. Se Deus der uma palavra para você, trazer uma revelação para você, para a igreja,
Eu estou pregando ali, o que você faz? Você pega, escreve um bilhete, manda um dos diáconos pregar para mim, escreve ali, ó: pastor, Deus me trouxe uma revelação para a igreja, e eu vou confiar em você. Quando eu terminar de pregar, eu vou dizer: irmãos, todo mundo senta, por favor. O irmão falando, o irmão aqui trouxe, me deu um bilhete que diz que Deus tem uma palavra para a igreja. Então nós vamos sentar para poder ouvir. E vou te dar o microfone. E depois que eu te der o microfone, o que a igreja tem que fazer após ouvir a profecia? Isso, julgar a palavra. Ué, que é isso, pastor? Nós vamos julgar? Claro que vai julgar a profecia. Então veja bem, é assim que funciona. Não é proibido falar em línguas aqui não. Aliás, você pode falar. Eu também gosto do charaba canta. Só que eu estou mostrando para os irmãos como é que funciona a Bíblia. Você vai ouvir o pessoal falar: pô, vocês são congelacional, sorveteriano. Não, isso não existe. Não tem isso. O que tem é o seguinte: é um grupo de pessoas que, sem nenhum entendimento, trabalha com os movimentos. Então eu estou mostrando para vocês como é que funciona do ponto de vista bíblico. Sendo diácono, não fazendo parte do colégio apostólico, é prova de que os dons foram dados por Deus, não só aos apóstolos, mas credenciar e automaticamente o ministério apostólico, enquanto se processava a formação do plano bíblico. Assim, a gente não vai encontrar uma ideia na Bíblia dizendo que os dons não são para hoje. O grupo de pensadores da fé que dizem que os dons não são para hoje, eles têm como base um versículo que não dá para se formar a doutrina. Abre aí Coríntios capítulo 13, primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 13. Esse texto é um texto conhecido. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, do 8 a 13, vai dizer assim: o amor jamais acaba, mas havendo profecia, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então o texto de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 8, está dizendo que o amor jamais acaba, e havendo profecia, desaparecerão, havendo dom de línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Esse texto não quer dizer e não está se referindo que acabou e que passou os dons. Não, esse texto não faz referência a isso. Por que esse texto não faz referência a isso? Se você olhar aí na sua Bíblia, o colofão é essa letrinha preta em cima, o título. Isso não é canonizado, não é bíblico. Isso aí, o biblista, o intérprete, o tradutor da Bíblia traduziu. Vai estar escrito aí: o amor é o dom supremo? Vê isso, na sua Bíblia tem isso. Amor é um dom? Então, veja bem, isso aqui é uma imprecisão bíblica. O amor não é dom, o amor é um mandamento. A gente canta às vezes uma música, se bem que aqui eu não vi o pessoal cantando ainda não. É bonita demais. O amor é um dom de Deus, para sempre vou viver em Jesus, eu amo você. Essa música, do ponto de vista teológico, não está correta, porque o amor não é dom. O amor, ele é um mandamento. Por que nós sabemos que o amor é um mandamento? Olha o verso 13 do capítulo 13, aí do texto em questão trazido à baila. Olha aí, 1 Coríntios 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses
3, porém, o maior deste é o amor. Agora, observa agora esse texto de Jesus, de João 13, 34. Volta agora aí para o Evangelho de João 13, 34. Amém? João 13, 34. Olha, meus irmãos, isso aqui não tem nada a ver com ideia de tradicional, de pentecostal, não. Foi Jesus que disse que o amor é mandamento. A gente aguarda mais um pouquinho, não tem problema não. Ó. Evangelho de João, capítulo 13, verso 34. Jesus vai dizer assim, ó: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então foi Jesus que disse que o amor é um mandamento, não é um dom. Então, por exemplo, todos nós somos devedores de amor para outros ou para outras pessoas. Então é o seguinte: eu não quero amar, essa opção você não tem. Você tem que amar, apesar de. E sabe uma coisa interessante? Por que nós não temos essa opção de não amar? Eu vou dizer para vocês. Quando a gente olha para o texto, ele vai trazer uma ideia interessante para a gente aqui. Dentre as variações da língua grega, quando a gente trata de amor, a tradução aqui é ágape ou agapau. Ágape. Qual que é a diferença? Você vai ver aí, em determinados lugares onde aparece a palavra amor, pelas variações a gente vai conseguir entender. Então tem várias aí, tem ágape, né? Olha, eu escrevi errado aqui, peraí, desculpa. Peraí, deixa eu só voltar aqui. É aqui, ó. É gama, não é lâmpada. Você vai ver ágape, agapau, agapsem, agapteru. É tudo variações da ação que se expressa a palavra. Por isso, se eu perguntar para você aí, e a sua mente estiver desavisada, se eu falar para você o que é amor, se a sua mente estiver desavisada, talvez você me responda: é um sentimento, é alguma coisa assim, é até difícil você conceituar. Mas do ponto de vista bíblico, amor não é sentimento. Do ponto de vista bíblico, amor é ação. Tanto é ação que você pode até ver isso na língua portuguesa. Amor na língua portuguesa, na classificação gramatical, é um verbo. O que é um verbo? O que expressa a ação do sujeito. Louvado seja o nome do Senhor. Então é o seguinte: como é que você expressa amor? Agindo. Não é falando I love you so much. Não, pode falar também que você que é casado aí, tem esposa, isso aí você fala porque ela gosta de ouvir. Mas é verdade, você gosta de ouvir. Mas você tem que ir lá e levar um negócio lá, sei lá, uma flor, um bombom, um negócio desse aí. Porque é o seguinte, porque o amor, ele é exatamente a atitude. Entendeu? E aí as coisas vão acontecendo. Então, amor não é dom, amor é mandamento. Quando a gente olha para o texto, entendemos como dons de cura a capacitação de caráter sobrenatural dada aos crentes em Cristo, instrumento de Deus para, com a autoridade do Filho e em nome dele, ministrarem a bênção da cura de enfermos, como
fizeram servo de Deus no passado. Tá, então, para que Deus derrama o dom de cura? E você deve buscar isso. Deus derrama o dom de cura exatamente para o serviço ministerial da igreja. Então o que você tem que fazer? Pastor, como é que eu faço para poder buscar esse dom? Primeiro você vai buscar o dono do dom, que é Jesus. O dono do dom que vai dizer para você qual é o dom que Ele quer te dar. E o dom que Deus quiser dar para você, esse é o melhor dom e você precisa granjeá-lo. Ou seja, você precisa trabalhar ele e desenvolver. Então tem pessoas, é muito fácil você identificar os dons na vida das pessoas. Você vai ver pessoas na igreja que elas estão sempre preocupadas em ajudar pessoas. Estão sempre procurando quem está com problema na igreja para poder ajudar. Normalmente o pessoal que trabalha na ação social tem esse dom, que é chamado de dom de misericórdia. Então você olha ali, tem um problema ou outro, sempre tem um irmão ou outro ali levantando uma ideia para poder ajudar uma pessoa. Esse é o dom de misericórdia. Então você precisa desenvolvê-lo. Existem aquelas pessoas na igreja e quando você fala com ela alguma coisa, ela sempre fala: varão, vamos orar? Ô, irmã, vamos orar? Ó, vamos orar pela irmã assim, tal. É um dom de intercessão. Você vai ver algumas pessoas na igreja, você começa a conversar com ela e você começa a falar alguns versículos bíblicos, ela vai falar: não, peraí, isso aí não é bem assim não. Esse texto aqui significa isso aqui e aponta para aquilo ali e tal. Dom de mestre, dom de palavra de ciência. Então, tudo isso é bem-vindo na igreja. Por que o apóstolo Paulo teve grandes problemas na igreja de Corinto? Porque a igreja de Corinto entende-se que era uma igreja muito rica e estava presente nela todos os dons. É tanto que você vai ver também os dons ministeriais, né? Lá em Éfeso ou Filipenses, se não me falha a memória aqui, lá são dons ministeriais. O que são dons ministeriais? É quando você lê lá, e uns foram chamados ali para apóstolos, outros para evangelistas, outros para mestres, outros para pastores mestres. Tem a mesma, está na mesma classe gramatical ali. Aqueles são dons ministeriais, são dons para o trabalho. Diferente desse dom que nós estamos tratando aqui da carta de Paulo aos Coríntios, que são dons para o serviço, para a edificação do corpo. Então, como é que a gente vai entender essa temática dos dons? Bom, o dom ministerial é dado pelo Espírito Santo. E o dom para o serviço também na igreja, para a edificação da igreja, do corpo, também é dado pelo mesmo Espírito. Então, nem sempre o cara que é mestre vai ter um chamado para ser pastor. Nem sempre o cara que é pastor vai ter um chamado de mestre. Só que isso é uma espécie de discrepância. Como assim discrepância? Porque quando você lê o texto, abre aí Filipenses, acharam aí? Deixa eu ver aqui. Efésios, perdão. Maravilha. Os dons ministeriais estão lá em Efésios, né? Qual que é o capítulo aí? Oi?
4 a 11, né? Ó, Efésios 4. Ó. Oi? 4 a 11, né? Maravilha. Ah, tá, beleza. Olha só o que ele vai dizer aí, meus irmãos. Efésios 4, 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olha que coisa interessante. Quando ele diz aí que outro para pastores e mestres, a classe está junto. Por que a classe está junto? Porque todo pastor tem que ser capaz de ensinar o rebanho, de orientar o rebanho. Não é no sentido de ser um professor, mas no sentido de entendedor da Bíblia, para que o povo possa seguir as suas orientações. Então todo pastor tem que ser capaz de ensinar a Bíblia. Todo pastor tem que ser bom e versátil em teologia, para que ele possa discutir e ensinar o seu rebanho. Então, por exemplo, por isso que nós não admitimos um pastor sem curso teológico. Eu me lembro que eu já conversei com isso sobre isso com alguém, e ele disse para mim assim: ô pastor, mas Jesus estudou onde? Porque as pessoas vão falar isso com você. Meu irmão, quero que você me diga a escola que Jesus estudou. Se você ouvir essa ideia das pessoas que não defendem o conhecimento bíblico teológico, você responde assim para ele: meu irmão ou minha irmã, quantas pessoas você conhece igual a Jesus? Lá no texto de João, para quantas pessoas Deus disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo? Você sabe por que Jesus não estudou? Porque Jesus era o próprio conhecimento. E João vai dizer que o Verbo se fez carne, louvado seja o nome do Senhor, e habitou. Quando ele diz habitou, tabernaculou entre nós. Não, então Jesus não precisava de estudar, porque Jesus era o próprio conhecimento. E você vai ver no Antigo Testamento a escola dos profetas, que era uma espécie de seminário de treinamento dos profetas para o ministério. E aí você vai ver também Paulo dizendo assim: olha, lá no livro, dizendo para Timóteo, procura-te apresentar-te ao Senhor como obreiro aprovado e que maneja bem a palavra. Então você tem que instruir. Então é o seguinte, vai fazer. Você está na escala aqui para poder dar aula. Eu sempre falo para os irmãos da igreja, quando eu vou falar, vou fazer uma escala de pregação aqui. Aí os irmãos: pastor, põe eu na quinta-feira. Eu digo: por que você quer na quinta-feira? Quinta-feira é o culto mais difícil para o pregador, porque quinta-feira é o culto de dar aula, é culto de ensino, é culto disso aqui, de pegar os pormenores e ensinar. Mas o pessoal associa a dificuldade com o grupo da igreja. Por quê? Porque quinta-feira tem menos pessoas, então eles associam que o fato de ter menos pessoas vai ser mais fácil para ele. Não, o culto mais fácil que tem que se pregar é o culto que está cheio, que é o de domingo, que é o de hoje, todo mais. Esse é o culto mais fácil. Mas o culto de quinta-feira é mais difícil. Por quê? Porque o culto de quinta-feira você precisa se esmerilar, como diz a palavra, o que ensina, né, se esmerilha, ou seja, se amole no saber. Então, para que você possa discutir teologia, discutir a Bíblia no campo do saber, no campo da fé, você precisa de conhecimento. E o conhecimento não tem nada a ver com os movimentos. Ô pastor, você é contra os movimentos? Não. Ô pastor, mas e se um irmão ou outro
quiser falar em línguas aqui e começar a sapatear, está tudo certo, meu irmão, pode sapatear. Eu só estou mostrando aqui como funciona. O que não é permitido quando se trata de dons? O que não é permitido? O que não é permitido é o algazarra. Falei certo isso? Ou a anarquia. É porque ela fica anotando ali, você errou isso. Ou anarquia. Então é o seguinte, poxa, está pregando a palavra. Você começa a sapatear aí, que é o conhecido como sapatinho de fogo. Bom, não está na hora disso. Veja bem, nós temos um movimento de oração lá antes do culto. Beleza, lá é o lugar para isso. Então é só você pegar e montar o quebra-cabeça ali. Ô pastor, mas o senhor não está cerceando o espírito? Tolindo o espírito? Segurando o espírito? Ué, gente, pensa, se um dia você pensar nisso, pensa no que você está perguntando. Como é que alguém segura o espírito? Como alguém para o espírito? Pensa aí, meus irmãos, uma coisa. O primeiro problema que a gente tem já é exatamente na morfologia da palavra. Você vai ver espírito. No grego, aqui ó, psique, e vai ver no hebraico, ruach. Tanto no grego como no hebraico, aqui tem um monte, tem psique, que a gente lê também como psirre, pneuma, tá certo? E aqui, ruach, e também nefesh, ou nefesh, em hebraico. E sabe o que significa? A mesma coisa. Por isso nós não somos tricotomistas, somos dicotomistas, somos dualistas. Por quê? Tanto espírito como alma são sinônimos. É claro que se você pegar lá do ponto de vista da psicanálise, da psicologia, vai haver um entendimento de que a alma é ligada àquela situação de emoções. Mas do ponto de vista bíblico, não tem como diferenciar alma de espírito. Ambos são a mesma coisa. Ora a Bíblia fala alma, ora a Bíblia fala espírito. E se a alma e espírito é abstrato, é o vento, como diz o próprio Deus, e soprou nas narinas o fôlego de vida, e o ser humano passou a ser alma vivente. Eu poderia até provocá-los. Cadê o espírito? Se você for lá em Eclesiastes, eu provoco de novo. Todo tricotomista que acredita que o homem é dotado de 3 elementos, corpo, alma e espírito, na hora do culto fúnebre, ele é dicotomista. Eu falo isso com meus amigos pastores batistas, porque ele vai ler o texto. E o corpo volte ao pó, e o espírito volta para Deus que o deu. Cadê a alma? Entendeu? E isso aí é pano para manga, dá para discutir à vontade. Então o fato é que quando alguém falar que você está segurando o espírito, isso não é verdade, você não consegue segurar o espírito. O que nós fazemos é a instrução bíblica. O espírito está sujeito ao profeta. E quando diz que o espírito está sujeito ao profeta, é que você pode ter a consciência de externar ou não. Então imagine só, chegou uma pessoa na igreja e Deus revelou para você o pecado da pessoa. Aí você levanta lá atrás e diz: olha irmão, ou irmã, assim diz o Senhor, tu estás em pecado, e o seu pecado é esse. No nosso tempo, talvez você saia daqui algemado. Não é verdade? Então, por que tem isso
escola dominical? É para você aprender essas coisas. Entendeu? Chegar lá no pé do ouvido, irmão, vem cá. Ó, Deus me mostrou isso aí. Conserta a sua vida. É assim que funciona. Então os dons, eles são para hoje. E você deve buscar os dons. Então olha só. Abre a sua Bíblia agora aí. Em Tiago 5,15. E a gente vai ver que às vezes as pessoas elas ficam doentes, e essa doença pode ser oriunda de pecado. Pode ser oriunda de pecado. Abriu o Tiago aí? Olha só o que ele vai dizer aí. Tiago 5, verso 15. Ele vai dizer assim, ó: a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Então, de repente, a pessoa está com uma enfermidade ali, que é fruto de um pecado. E aí você ora para ela, por ela se arrepende, ela melhora. Então existe essa possibilidade, do ponto de vista bíblico, de um problema ou outro, uma doença, uma enfermidade ou outra, ser consequência do pecado. E existe também a possibilidade da doença ser também por consequência de ação satânica. Abre Mateus 17,15. Olha o que ele vai dizer aí. Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou à geração incrédula e perversa: até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então nós temos possibilidade de a enfermidade ser por consequência de pecado, certo? Temos a possibilidade na Bíblia da enfermidade ser por ação demoníaca, e tem mais. Nós temos também a possibilidade da enfermidade ser por quebra de coisas naturais, de leis naturais. Abre a primeira carta de Paulo a Timóteo. Isso. 1 Timóteo 5. Nós vamos ler o verso 23. Isso aqui é um pano para manga. Eu vou até usar o restinho de tempo aqui para explicar melhor sobre isso. Ó, a enfermidade pode ser por quebra de leis naturais. Olha o que 1 Timóteo 5, 23 vai dizer assim, ó: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa de seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Então o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte, ó: não bebe, ô Timóteo, só água não, bebe um pouco de vinho também por causa das suas frequentes enfermidades. Um pouco é assim, ó, não é assim não. O irmão entende, né? Não. Você entende, né, mano? Ô, glória! Então olha só, coisa interessante. Meus irmãos,
Na antiguidade, a gente vai observar aí na história, na antiguidade, o que acontecia? A água não era de boa qualidade. Então algumas pessoas que tinham problemas estomacais, eles usavam aplicar um pouco de vinho na água, para que essa água pudesse ficar um pouco mais pura, para poder beber. E isso não é só nos tempos bíblicos, não, isso acontecia na antiguidade. Eu quero citar para vocês Hipócrates, né? O que é Hipócrates? Todo mundo conhece, é o pai da medicina. Ele receitava um pouco de vinho para todos os seus pacientes que se manifestavam com problemas estomacais. Outra pessoa que eu posso citar para vocês é o filósofo de 426, de 45 a 126 aproximadamente depois de Cristo, Plutarcos. Depois você entra no Google e pesquisa esses caras que eu falei para vocês aqui. Plutarcos era um filósofo e ele dizia o seguinte, que o vinho associado à medicina era, dentre as bebidas, o melhor dos remédios. E pasmem os senhores agora, e eu vou explicar bem explicado, para você não sair daqui e dizer, o pastor falou que eu posso beber. Pode beber coisa nenhuma não. Não tem nada disso não. Abre a sua Bíblia aí, Provérbios 31. Oi? Vim para cá? Não. Você me mandou vir para cá? Provérbios 31. E o pessoal aqui acha que você me manda. Provérbios 31, 6 a 7. Se você tiver, veja bem, se você tiver a fim de associar ao capiroto, se você tiver a fim de chapar o coco, encher o pote, você vai ler isso aqui só do jeito que eu estou te falando, ó. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da pobreza, e de suas fadigas não se lembre mais. É tido do ponto de vista bíblico como uma pessoa nobre, e os nobres de juízo na Bíblia não faziam uso de bebida alcoólica. Então a ideia é que, pastor, mas vem cá, eu tenho um problema de estômago, tenho uma gastrite, tenho não sei o que lá, e o médico receitou para mim aqui um pouco de bebida. O que eu faço? Beba. Entendeu? Agora você não tem nada, você vai fazer o pastor, é pecado? Depende. Como assim depende? Veja bem, se eu disser para vocês que beber é pecado, do ponto de vista bíblico é uma imprecisão bíblica, mas eu garanto, do ponto de vista bíblico, a vocês que beber pode te levar ao pecado. De que maneira? Primeiro, todos sabem que você é da igreja. Então, se você está numa festa ou outra, pega uma lata de cerveja, um vinho, alguma coisa assim, chapa o corpo, as pessoas vão dizer, mas você não é crente? E isso vai trazer escândalo, e escandalizar os outros é pecado. Outra coisa interessante, eu vou chegar aqui e vou dizer para vocês, irmãos, olha, ontem eu me acabei de tanto beber refrigerante e comer carne. Vocês vão até bater palma. Eu vou falar, pastor, não me chamou não? Agora eu poderia, eu estou no carro de nascimento, eu poderia chegar ali, irmãos, olha, ontem eu me acabei de tanto beber cachaça, de tanto tomar vinho, de tanto beber cerveja. Eu poderia dizer isso ali, mas não?
Não entendi. Ele está com esse barrigão aí. Não entendi. Como é que é? Se acabar no refrigerante, no churrasco, é gritonaria, é pecado. Isso, tá certo. Correto. Isso. E aí é por isso que está com esse barrigão. Esse que te digo. Não. Continua na teologia. Deixa o inimigo usar, não. Continua na teologia. Era só vocês falar para mim, assim diz a Bíblia. Se acabar o coisa. Me acompanhe todos os dias às 16h30. Vamos a Lavrinhas e vamos voltar. Mas eu não Não, você tem que respeitar a sua idade, eu te falei. Então é o seguinte, o fato, meus irmãos, qual que é a ideia? Se você não pode publicar, você tem que questionar se Deus está nisso. Vem cá, eu posso publicar? Por exemplo, você chegou lá no ônibus, passagem é R$5. Aí você deu uma nota de 10. Aí o cobrador devolve para você 15. Você vai ter coragem de chegar aqui e falar: Deus me abençoe, irmão. Dei R$5 e me devolveram 15. Não, isso é coisa do capiroto. Você está de brincadeira comigo? Então é o seguinte, nós precisamos verificar a nossa visão de mundo, porque crente tem que ser inteligente. Crente não pode ser, como diz meu amigo lá do Nordeste, o abestado não, tá doido? Então por isso que a gente precisa estudar a Bíblia. Faltando 2 minutos. O último aqui. Pode ser por contaminação ambiental também a enfermidade. Gênesis 3:17. Estamos acabando aqui só essa classe aqui direto. Vamos ver aqui. E Adão disse: visto que atendes a voz de tua mulher e comesse da árvore que eu te ordenara, não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e arbouros, e tu comerás a erva do campo. Então o que está dizendo? O seguinte: olha, você pode ficar enfermo também de acordo com o tempo. Você vai trabalhando bastante ali, trabalha no lugar de subemprego, trabalha no lugar onde você lida com gás venenoso, é claro que vai reduzir o seu tempo de vida útil aqui na Terra. Está aqui o tempo todo, é só ler. Outra coisa também, que pode ser também por intervenção divina. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, esse aqui a gente está acostumado com esse texto já. 11:30. Aos Coríntios, todo dia de Santa Ceia. Provavelmente eu vou ler ele hoje também. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 30. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não pouco que dormem. Então é o seguinte: se a pessoa não se arrepende do seu pecado, Deus pode usar a enfermidade como juízo sobre a vida dessa pessoa. No caso aqui, está falando do pecado de você tomar ceia, participar da ceia do Senhor sem se arrepender. Então vocês estão observando que ficar enfermo tem diversas possibilidades. E a última possibilidade que a gente vai entender aqui também é quando a enfermidade vem de Deus visando uma provação. Abre aí o livro de Salmos. Salmo 119. Verso 71. Salmo 19, verso 71.
Diz assim, ó: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Olha o que o salmista está dizendo. Olha, isso que eu estou vivendo aqui foi bom ter eu passado. Por quê? Porque neste sofrimento ou nesta enfermidade eu consegui aprender mais do Senhor. E eu ouvi isso ontem. Um pastor amigo meu estava com um filho internado, quase que perdeu a vida, e ele falou para mim ontem: Antônio, olha, você sabe que eu tenho refletido muito sobre a minha vida cristã com essa enfermidade do meu filho. Então está aqui. Então, quando a pessoa estiver doente, pode ser por uma enfermidade natural, o que você faz? Manda ele para o médico. Pode ser por uma possessão maligna, o que você faz? Ora lá e expulsa o demônio. Pode ser por uma questão de provação de Deus, o que você faz? Espera e passe pela provação. Pode ser também por coisas naturais, pode ser por um monte de coisa. Então o que você tem que fazer? Só aprender essas coisas e orar a Deus para que Deus te dê discernimento do que é o que. E aí você vai ser abençoado. Vamos colocar de pé, meus irmãos?